Muito bem, pessoal, vamos falar aqui do Fla-Flu. Eu tive a chance de narrar pelo Esporte Interativo na nossa transmissão em áudio o primeiro jogo dessa final do Campeonato Carioca. Antes da decisão, o Flamengo era o favorito. Como era o favorito no início da temporada ao título carioca, por ter um investimento muito maior que os seus rivais, por vir de um título de Libertadores, de um título brasileiro. Então isso era indiscutível. Claro, fosse contra quem fosse a final, o Flamengo seria favorito. Mas o Fluminense conseguiu reduzir, continua favorito o Flamengo, até porque ganhou o primeiro jogo, joga por 2 resultados na quarta-feira. Mas o Fluminense conseguiu, por méritos próprios, por muito trabalho e muito estudo do Odair e muita dedicação em campo, reduzir essa distância. Não sei se reduziu e se conseguirá na quarta-feira reduzir ainda mais a ponto de tirar o campeonato do Flamengo. Mas o Fluminense foi competitivo e mais do que isso. No segundo tempo, especialmente do jogo desse domingo, o Fluminense foi superior ao Flamengo. O Fluminense teve as melhores oportunidades e poderia, acho até que deveria, no mínimo, terminar o jogo com um empate. A derrota acabou sendo dura, o Fluminense acabou tomando um gol de contra-ataque, aconteceu isso contra o Volta Redonda no primeiro jogo, na volta lá no Newton Santos do Campeonato Carioca, e hoje aconteceu de novo. Mas o Fluminense teve 2 boas chances com o Iago, uma delas seria um golaço, o Diego Alves fez uma defesaça a queima-roupa, o Fluminense depois do empate continuou gerando oportunidades, criando volume, e aí num escanteio sai o contra-ataque. E o Gabigol ganha na velocidade do Egídio de maneira brilhante e rola para o Michael. O Gabigol, que é o artilheiro do campeonato, mas tem dado muitas assistências também, né? Tá virando garçom nessa volta. O Fluminense teve uma postura diferente da final da Taça Rio e mostrou qual pode ser, né, um dos caminhos para se incomodar, para se tirar o Flamengo da sua zona de conforto. É pressionar, é adiantar a sua marcação, é tentar partir para uma postura agressiva. E aí você precisa de pernas para isso, você precisa de qualidade para isso. E o Fluminense, mesmo voltando a treinar muito depois do Flamengo, era contra a volta do campeonato, o Fluminense, na base da superação, conseguiu fazer um jogo muito forte diante de um Flamengo que é, sim, muito forte. E o Jesus poupando alguns jogadores e, assim, para quem voltou a treinar mais cedo e tá fazendo agora o 5º jogo depois desse retorno, não era de se imaginar nenhum rubro-negro, com certeza isso não passava na cabeça do Jesus, da comissão técnica, chegar para a decisão sem a força máxima, que foi o que aconteceu. E pelas informações, né, a Monique Danello, repórter do Esporte Interativo, acompanha tudo ali de perto, tem muita notícia de bastidor. A notícia da lesão do Bruno Henrique já tinha sido confirmada antes, foi um problema na panturrilha, foi lesão mesmo. Mas as outras 3 saídas do time titular, Léo Pereira, Gerson e Everton Ribeiro, teriam sido por uma decisão única e exclusiva do Jorge Jesus, por um componente tático, enfim, ou até por temer que um desses 3 pudesse ficar fora do segundo jogo, pudesse ter uma lesão agravada, pensando em Campeonato Brasileiro, enfim. O certo é, o Flamengo, por toda a energia, né, nos seus bastidores, por todo o trabalho que fez para voltar o futebol, não gostaria de passar por essa situação. No 5º jogo desse retorno, ficar sem 4 titulares para a final. Mas aconteceu. E impressionante como o Gerson, principalmente, como foi importantíssima a entrada dele no segundo tempo e como fez falta a presença do Gerson nesse meio-campo do Flamengo na etapa inicial. O campeonato não está resolvido, o Flamengo continua favorito, mas o Fluminense mostrou, até porque precisa de um gol para levar para os pênaltis quarta-feira. O Fluminense mostrou que tem condições de dar trabalho, de tirar o Flamengo do seu padrão de atuação, de evitar o sufoco que a gente viu. Claro, o Flamengo não tinha enfrentado um clássico ainda, os jogos anteriores tinham sido contra Bangu, Boa Vista e Volta Redonda, mas nesses 3 jogos a gente viu um Flamengo massacrante e cansando de perder gols, com um volume impressionante, não deixando os adversários respirarem, ficar com a bola. O Fluminense foi um oponente à altura, o Fluminense não permitiu que o Flamengo tivesse esse padrão de atuações. Eu acho que a gente pode perceber um Flamengo abaixo do que vinha entregando, não sei se questões de bastidores, se a possível saída do Jesus, eu até nem acho tão possível assim, eu custo a acreditar que o Benfica fará uma proposta tão sedutora, que o projeto esportivo do Benfica seja tão sedutor quanto permanecer no Flamengo, ganhar todos os títulos novamente e ganhar o Mundial que escapou por pouco. Assim, eu custo a acreditar numa saída do Jesus, mas em todo caso, as notícias que vêm dão conta de uma negociação
ou uma negociação em andamento, ou um assédio muito pesado do Benfica. Vamos ver o desfecho dessa história. Então, seja qual for a razão, se é o componente físico, é claro que o Flamengo nesses 2 jogos com o Fluminense não foi o mesmo Flamengo que vinha jogando em 2020. Mas acreditar o que a gente viu nesses 2 jogos, apenas a uma queda do lado rubro-negro, eu acho que é pouco. É desmerecer o trabalho de estudo, o trabalho obstinado do Odair para tentar tornar o Fluminense competitivo num cenário já, na teoria, tão desfavorável. Para fechar o vídeo, eu queria falar da expulsão do Gabigol e eu vou relatar tudo o que eu vi e senti naquele momento. Eu vi muita gente dizendo, olha, subiu a placa com o número 3 e depois subiu com o número 9, dando a entender que houve algum erro ali, que não era para sair o Gabigol e sim o Rodrigo Caio. Não foi isso que eu vi. Pode ter subido a placa com o número 3 antes? Pode. Não estou dizendo que não pode. Eu não vi isso. Na transmissão que a gente tinha no Esporte Interativo, nas imagens que a gente recebeu do Maracanã, na hora que mostraram a placa, mostrou a placa com os números 9 e 4. Sai o 9, Gabigol, entra o 4, Léo Pereira. Depois eu, inclusive, vi um print da transmissão da Flu TV mostrando a placa com esses números, mas o GC, né, o gerador de caracteres da transmissão, mostrando que o Rodrigo Caio sairia. Isso pode ter sido fruto de alguma informação para repórter da Flu TV lá embaixo, ou alguma confusão, ou o Jesus mudou a alteração. O certo é, a placa com o número 9 subiu. O Gabigol estava deixando o campo no momento em que essa placa estava sendo mostrada. E aí o árbitro entendeu que houve uma lentidão na saída, mostrou o segundo amarelo para ele. E eu acho muito curiosa, essa sim é uma queixa que acho muito procedente do lado rubro-negro. Poxa, se ele entendeu que o Gabigol demorou a sair de campo, ele deveria dar o acréscimo devido. Inclusive, eu estou debatendo exatamente sobre isso com o Péricles Bassols na transmissão, no momento da expulsão, antes dele mostrar o cartão para o Gabigol. O certo é, a placa com o número 9 subiu. Se antes subiu a placa com o número 3, eu não sei porque a imagem que eu tinha não mostrou isso. Não tenho essa certeza. E outra, não tenho essa certeza até agora se o Jorge Jesus mudou a alteração ou se era o Gabigol na cabeça dele para sair desde o início. Porque, infelizmente, nós não tivemos uma entrevista coletiva com o Jorge Jesus. Ele falou rapidamente depois do jogo à Flá TV, a TV oficial do Flamengo, e a entrevista até foi prejudicada por muitos problemas técnicos. Eu estava acompanhando lá ao vivo, depois de ter ouvido o Odair na TV do Fluminense, e foi uma entrevista muito breve e esse assunto não foi explorado com profundidade. Uma pena, era um assunto muito importante para ser tratado, para a gente entender toda aquela dinâmica ali embaixo. E aí, em cima disso, para fechar mesmo, eu acho o trabalho das TVs de clube muito importante, porque você traz a visão do clube, a visão apaixonada do torcedor. Então, eu acho que há sim o espaço para que os clubes façam uma coisa mais passional, né? Uma coisa diferente do que se faz tradicionalmente. Mas também há o espaço para o jornalismo profissional, crítico, imparcial, que vai tratar de temas mais delicados que as TVs dos clubes não vão tratar. Eu acho muito ruim num pós-jogo, entendo todas as restrições sanitárias com a pandemia, mas eu acho muito ruim num pós-jogo de uma final os treinadores só falarem para as TVs dos seus clubes, sem que os jornalistas dos demais veículos possam fazer perguntas. Existem os meios digitais para isso, existem videoconferências, aplicativos vários, onde você pode conectar os repórteres das suas casas, das suas redações, para que a entrevista seja mais completa, mais rica em questionamentos e tire dúvidas que muitas vezes ficam na cabeça dos torcedores. Eu acho que o preconceito contra as TVs de clube é muito ruim, né? Quem está do lado de cá, dos grandes grupos de mídia, da imprensa tradicional, como eu, né? Eu estou desse lado, eu jamais vou desmerecer o trabalho que os colegas de clube andam fazendo. Mas esse trabalho não pode virar as costas também para quem acompanha o dia a dia e para quem vai enriquecer o debate, acrescentando pontos que muitas vezes nas transmissões particulares dos clubes não vão ser levantados. Somente isso. Que venha o Fla-Flu da quarta-feira, que seja um grande jogo de novo. Sigo insistindo, acho que o Flamengo segue favorito, até pela vantagem que tem, já era antes, continua, mas favoritismo não quer dizer título antecipado. O Fluminense está mostrando que vai competir nos últimos 90 minutos com força também. Valeu!